Olá família, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Portanto, esse vídeo é um vídeo rápido, curto, onde estarei aqui a falar sobre como ganhar muitos seguidores aqui no YouTube. Se você quer ganhar muitos seguidores, aqui está a dica, não pule desse vídeo, aguarda um bocadinho porque o vídeo será curto e breve. Primeira coisa que você tem que fazer, se você quer ganhar muitos seguidores aqui, é postar todos os dias. Mas só como não bastar postar todos os dias, mas também você tem que escolher que tipo de conteúdo a postar, né? Você escolhe o que você quer falar, o que você quer estar a postar e se foque naquilo que você quer fazer. Não, também você tem que estar a pesquisar para ver o que muitos estão a falar, porque se muitos estão a falar, é isso que está realmente a ser procurado, porque senão você vai gastar muito tempo estar a postar vídeos aqui e não ter nenhum resultado, porque ninguém está a pesquisar os seus vídeos. Se você gostou da dica, se inscreve, até o próximo vídeo, até lá.